Olá, queridos e amados, mais uma manhã onde as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossas vidas. Hoje nós vamos dar início às meditações bíblicas na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Hoje nós vamos estudar os primeiros versículos de introdução aqui dessa carta e eu quero ler com os amados a 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Os irmãos perceberam que Paulo aqui se apresenta como Paulo e não como apóstolo. Há uma razão muito clara porque ele fez isso. Em todas as epístolas, em todas as cartas, onde Paulo começa a escrever dizendo eu, apóstolo, sempre que ele usa essa designação de apóstolo, ele está escrevendo para resolver problemas de cunho teológico e moral daquela igreja. Sempre que Paulo começa suas cartas, começa as epístolas, se colocando como apóstolo nessa designação, ele vai escrever para resolver problema, que não é o caso aqui de Tessalônica. Ele não está escrevendo para resolver problema, por isso então ele não se apresenta como apóstolo, porque quando Paulo escrevia para as igrejas que estavam com problema e dizia que ele era apóstolo, dessa maneira Paulo estava então se mostrando como alguém que foi chamado pelo Senhor, logo então ele tem uma autoridade epistemológica de estabelecer princípios para aquela igreja. Então ele é uma autoridade onde se deve ser ouvido, como por exemplo nós temos o Supremo Tribunal Federal, diz que é para ser guardião da lei, ou seja, quando o Supremo Tribunal Federal se pronuncia, então aqui nós temos algo que deve ser seguido. Então, quando Paulo se apresentava aqui como apóstolo, ele estava nessa designação mostrando, olha, eu tenho autoridade para opinar e essa minha opinião, essa minha palavra, ela deve ser seguida. Eu sou o apóstolo, isso lhe dava certa autoridade. Não é o caso aqui, porque aqui Paulo não vai resolver problemas. Essa carta é uma carta para irmãos novos convertidos. A outra questão que nós observamos é Silvano e Timóteo. Paulo cita aqui Silas, que Silvano aqui é o mesmo Silas, e Timóteo foram dois cooperadores nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, irmãos, muito importante aqui no trabalho. Lembra como Paulo termina Colossenses? Fazendo saudações pessoais, por exemplo, a Lucas, Epáfras, Tíquico. Então, esses irmãos, nós vimos que na vida prática cristã é muito importante que os irmãos estejam juntos na obra do Senhor. Todos nós temos a sua importância e Paulo não deixa de fora aqui Silvano e Timóteo. Agora, ele vai pontuar aqui a carta endereçada a quem? Então, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Algo bem interessante, você observou que ele não diz assim, a igreja que eu fundei, mas ele diz que é a igreja de Deus Pai. Olha aí, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo entende que quem fundou o trabalho ali na Macedônia, ao norte, ali naquela província, não foi ele. Ele foi apenas um instrumento de Deus para que aquela igreja ali viesse a existir. Irmãos, isso é muito salutar. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu fundei aquele trabalho. Parece que essa maneira de nós nos pronunciar dá meio que um sentimento de posse, ela é minha, ou seja, eu fundei aquela igreja. Paulo não se refere dessa maneira. Ele entende que a igreja é de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e seus méritos, por isso ele sauda a igreja nessa introdução. Ele pontua, ele direciona a quem é a essa carta levada, e ele vai dizer então que é a igreja de Deus em Jesus Cristo. Não estou dizendo com isso, irmão, que não tenha o seu valor os missionários, os pastores, o irmão que abriu aquele trabalho. Até então se pronuncia dessa maneira. Mas é importante nós pensarmos como Paulo aqui. Paulo entende que quem fundou a igreja foi Jesus Cristo.
As pessoas que foram usadas têm a sua importância, os primeiros irmãos a realizar culto ali, os irmãos que compraram o terreno, têm sim muita importância, foi esse que Deus levou para abrir um trabalho ali. E é assim que Paulo então se apresenta e pontua a igreja, dizendo a igreja de Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. Outra questão que nós podemos observar no versículo 1, essas sintaxes aqui que se destacam, é graça e paz. Uma saudação muito própria do apóstolo Paulo, que é uma saudação dos cristãos. Só que essa saudação, ela não pode ser direcionada a qualquer pessoa. Essa saudação de graça e paz, ela só pode ser direcionada a crentes. Por quê? A sintaxe da palavra graça, da etimologia da palavra charis, ela invoca o poder do Evangelho, uma realidade do Evangelho. Graça aqui é a verdade revelada a nós. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é a realidade do Evangelho, esse Evangelho que salva, esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que arrola o homem à igreja de Deus. Então, graça aqui, como charis, que Paulo está se referindo a esse Evangelho que chegou até os Tessalônicos. Esse Evangelho que já veio do continente asiático, muitas pessoas convertendo, esse Evangelho que salvou Lídia, lembra lá da introdução da igreja ali, daquela cidade ali de Filipe, salvou Lídia, que repreendeu o demônio naquela jovem, que curou o carcereiro. Então, esse Evangelho da graça, eu vou usar uma palavra aqui, mas depois vou usar ela com mais frequência, é a palavra dunamis, esse Evangelho. Então, esse poder, graça e paz, eirene, a palavra aqui grega para paz. Paz aqui, ela não é só um estado de espírito. A sintaxe da palavra paz e seu significado dentro do texto aqui não é um estado de espírito. Paz aqui, irmãos, é a eficiência do Evangelho, é o poder do Evangelho em cancelar a dívida que constava em nós na presença de Jesus Cristo. Paz aqui é quando nós somos perdoados dos nossos pecados. A barreira de separação entre nós e Cristo, ela foi quebrada e agora nós temos livre acesso a Jesus Cristo. Então, paz aqui é a habitação do Espírito Santo na nossa vida. E essa paz nós nunca perdemos, porque o salvo não perde salvação. O crente verdadeiro não perde a salvação. Logo então, ele não perde a paz de Cristo. Ele não perde a paz do Senhor. Essa paz, só recapitulando, ela não é uma condição de espírito. Simplesmente, eu estou bem, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Não. Paz aqui é para a pessoa que foi selada com o Espírito Santo. Assim como graça é o Evangelho na sua realidade, e paz é o Evangelho no poder da restauração, do selar, do enrolar, da arrolação da pessoa à igreja de Deus. E Paulo diz a vós outro, nesse caso aqui, a segunda pessoa do caso oblíquo, se referindo a quem? A igreja em Tessalônica. Ou seja, ele está direcionando, falando, olha, essa carta é para a igreja que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fundou aí na Macedônia, pelo poder do Evangelho e pela eficiência dessa paz. Então, vocês são produto tão somente do poder de Deus. Meus irmãos, com este versículo aqui, Paulo deixa muito claro, é Deus que opera o querer e o realizar. É Deus que opera. Lembremos aqui da introdução, quando Paulo está na Ásia Menor, ali por parte da Frígia. Você vê isso, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16.
ali naquela perícope do versículo 6 a 10, quando o apóstolo Paulo ele tem uma visão do macedônio, pedindo que ele fosse até eles. Quem foi que operou aqui o querer e o realizar? Jesus Cristo. A vontade de Paulo era permanecer naquela parte da Ásia Menor chamada Anatote, mas o Senhor o levou para a Europa, para o continente europeu. Então agora Paulo diz que a igreja é fundada por Jesus Cristo, essa igreja ela tem graça do próprio Evangelho, ela tem a paz do Evangelho que é vós outros. Meus amados, que Deus abençoe nessa nossa primeira reflexão. A introdução já deixa bem claro a pessoa de Cristo sendo o centro desta carta. Então, toda a pregação, todo o ensino tem que ser cristocêntrico. Nós somos apenas instrumento nas mãos do Senhor. Mas tudo que você vem fazer, seja para a glória de Deus, porque é Ele que opera em nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe e assim nós concluímos a nossa primeira reflexão aqui, nossa primeira meditação na epístola do apóstolo Paulo, essa primeira epístola do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalônica. Deus abençoe a todos, vamos ficar na paz de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Até a próxima reflexão. Amém.